Ok. Entrevista com Marilda Ferri, jornalista, biógrafa de Dom Paulo Evaristo Arnes. Marilda, quem foi Dom Paulo Evaristo Arnes? Dom Paulo Evaristo Arnes foi um homem à frente do seu tempo, um homem de muita coragem, muita presença no meio do povo e que soube fazer, soube usar o cargo que tinha, o título que tinha, o poder que tinha dentro da igreja para estar a serviço daqueles que mais precisavam, a serviço da justiça social e a serviço da paz. Dom Paulo foi uma pessoa que lutou muito pelos direitos humanos, defensor árduo dos direitos humanos. Como é que os direitos humanos caíram na mão de Dom Paulo? Quer dizer, como é que ele se tornou um defensor dos direitos humanos? Como é que os direitos humanos eram tão importantes na vida de Dom Paulo, na atuação de Dom Paulo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, Dom Paulo vem de uma família muito religiosa e de uma família, desde criança, enfim, os pais de Dom Paulo eram uma presença muito forte na comunidade em que eles viviam. Claro, lá em Forquilinha, interior de Santa Catarina, uma comunidade muito pequena, descendentes ali de alemães. E então eu acho que Dom Paulo traz um pouco dessas informações da própria família, né? Dessa carga de participação comunitária que já existia na família. Dom Paulo traz isso. Mas eu acredito que assim a questão dos direitos humanos para o Dom Paulo é um franciscano, né? Dom Paulo, ele pertence à Ordem dos Franciscanos e ele é um homem que desde muito cedo assumiu ser franciscano. E eu acho que Dom Paulo exerceu o carisma franciscano de uma forma muito particular e assumiu, de fato, ser uma pessoa que pudesse estar a serviço dos outros, ajudando os outros. Então, eu acredito que, assim, Dom Paulo, desde muito cedo, ele tem digamos assim, um afeto especial por aquelas pessoas que mais precisavam. Quando a gente escreveu o livro, tem uma passagem da infância dele que isso é muito forte. Assim, o pai do Dom Paulo tinha uma espécie de uma fábrica e tinha uma espécie de venda, né, no interior. E o Dom Paulo, desde criança, ele ficava ali no meio daqueles operários, né? E ele ficava ali conversando com aqueles operários, ele adorava fazer isso. Então, Dom Paulo, desde muito cedo, ele teve um interesse, um olhar especial pelas pessoas que, de fato, precisavam de apoio, né? Precisavam se fortalecer em sua autonomia. E eu acredito que ele, ao se dedicar a estar no meio do povo, ele acabou entendendo muito bem quais são as reais necessidades das pessoas, né? E aí eu acho que quando você já tem um carisma franciscano, já tem uma família que você traz um pouco desse incentivo, dessa presença para estar no meio das pessoas, e você, de fato, entende a realidade das pessoas e percebe quais são as suas necessidades, com o mínimo de sensibilidade, você não passa imune a isso. Eu acho que Dom Paulo não passou imune a isso. Dom Paulo, ele sentia o que as pessoas sentiam e o que elas precisavam, e se colocava a serviço delas. Então, os direitos humanos está diretamente linkado com Dom Paulo, porque assim todo o fazer dele foi no sentido de ser uma voz potente em defesa da justiça, em defesa de uma vida digna para todas as pessoas. Dom Paulo, assim, uma pessoa inesquecível, e Dom Paulo era uma pessoa firme, né? E ao mesmo tempo afetuosa. E Dom Paulo viveu num tempo difícil, a ditadura militar.
Dom Paulo era um homem de coragem, certo? Certamente. Dom Paulo era um homem de coragem. E é engraçado, assim, essa coisa da coragem é uma coisa tão forte em Dom Paulo, porque, além dele ser um homem de coragem, ele encorajava as pessoas. Então, assim, todas as vezes que eu estive com Dom Paulo, e eu percebia isso com outras pessoas, e outras pessoas falam sobre isso, na hora da despedida, Dom Paulo sempre dizia coragem. Então, ele, de alguma forma, ele passava para a gente um pouco dessa força que ele tinha, né? Dessa coragem que ele tinha. Ele nos convocava a também sermos corajosos, né? No enfrentamento das dificuldades, e falando da época da ditadura militar, que ele teve uma presença e uma participação importantíssima na defesa dos perseguidos políticos. Essa coragem, de fato, ela foi uma coragem que reverberou para outras pessoas, né, e que buscavam ali em Dom Paulo o abrigo, o acolhimento, né, o verdadeiro guarda-chuva mesmo, para que pudesse enfrentar as dificuldades com a mesma coragem que ele enfrentava. Ele ia era uma pessoa que ia de peito aberto, entrava em prisão, enfim, falava de tortura, enfrentava, né? Assim, enfrentava, modo de dizer, se punha diante de policiais, diante de militares. Realmente, coragem. Dom Paulo, naqueles tempos de ditadura, é algo a se exaltar sempre, né? E ele também foi, voltando um pouco, você falou da questão que sempre esteve lá ao lado dos pobres, né? Tinha um momento em que ele combateu a carestia, né? Quer dizer, as pessoas naquele tempo passavam, como hoje, fome, né? Tinham dificuldades de moradia, de alimentação, fome, e ele combatia essas desigualdades também, certo? Certo. O Dom Paulo, ele sempre foi muito atento, né, a essas questões populares, né, e sempre muito acolhedor, e eu acho que é uma coisa que é bacana de falar, assim, de Dom Paulo, de lembrar, é que Dom Paulo, ele queria que as pessoas tivessem a sua autonomia, né? Então, ao mesmo tempo que ele estava ali como uma retaguarda, como uma presença, como se o Dom Paulo for, então eu posso ir porque o Dom Paulo está aqui junto comigo, mas ao mesmo tempo eu só acho que isso é importante, assim, o Dom Paulo ele Sim, fez muita sim, coisa, sim. mas ele não fez sozinho, né? Sim, sim. né? Tinha pessoas em volta dele que eram também, enfim, fortes e corajosas também, né? Isso, mas assim, mas essas pessoas se sentiam ali protegidas por Dom Paulo e seguiam junto com ele, né? E assim, o Dom Paulo ele fomentava essa questão da autonomia, né? As pessoas, os pobres, né? As pessoas que viviam na periferia, ele queria que essas pessoas elas tivessem capacidade de pensar sobre a sua realidade e transformar. Então, assim, eu acho que toda a caminhada do Dom Paulo é muito pautada por essa aproximação com as periferias. Quando o Dom Paulo ainda não era bispo, vivia em Petrópolis, o que Dom Paulo mais gostava, entre outras atividades, ele dava aula no seminário, ele era editor da revista da editora Vozes, que é dos franciscanos, mas o Dom Paulo também trabalhava nos morros de Petrópolis, né? E era sempre naquele propósito de estar encorajando as pessoas e fazendo com que elas buscassem as melhorias para suas vidas, né? A partir delas também. Mas ele estava ali dando aquele apoio, dando a retaguarda, né? Então, assim, quando Dom Paulo, você falava de Dom Paulo, dessa aproximação dele com os pobres, quando Dom Paulo virou arcebispo, em 1970, porque ele chega em São Paulo como bispo auxiliar, né, em 68, e em 70 ele vira arcebispo. O arcebispo vivia em um palácio que ficava ali na região do Paraíso, próximo à Avenida Paulista, e o Dom Paulo vende esse palácio
né? Porque era uma propriedade da igreja, uma propriedade grande, tinha um terreno enorme, né? Assim, ladeando a edificação, e o Dom Paulo vende esse terreno, vende essa propriedade, e com o recurso, né, com o valor da venda, ele destina esse valor todo para a compra de terrenos na periferia de São Paulo, para construir ali centros comunitários, né, para que as pessoas pudessem ali se reunir e pudessem ali pensar como melhorar suas vidas, né, tivesse uma vida comunitária naquela comunidade. Então, assim, nesse movimento de estímulo a esses grupos comunitários, as próprias comunidades eclesiais de base, nasceram ali vários movimentos, inclusive o movimento contra a carestia, né, o custo de vida, onde as mulheres, os grupos de mães se reuniam e começaram a refletir sobre a sua realidade, sobre a forma, sobre o fato de não conseguirem, com o salário que tinha, manter a alimentação na sua casa, porque efetivamente não dava para comprar nada. Né? Então, eu acho que isso a gente tem vivido agora, isso de novo. Né? É uma pena que a gente não tem o estímulo e, né, essa força que o Dom Paulo tinha para estar aí, também nos animando a voltarmos a fazer esses grupos e buscar essas melhorias e questionar, né, tudo que está acontecendo no sentido de buscar uma transformação para isso. Mas o Dom Paulo ele acolheu muito todos os movimentos, mesmo as greves dos operários. Né? Eu ia falar sobre isso, sobre as greves. O Dom Paulo também, né? Ele ajudou muito nas greves, né? Aquelas greves que explodiram no ABC paulista, no final da década de 70, o Dom Paulo ele ajudou bastante, porque não só o Dom Paulo, né, o próprio Dom Cláudio Umes, que era bispo lá da região do ABC, mas assim ele fomentava os fundos de greve, né, os recursos para manter as famílias, enquanto os operários, né, estavam no movimento e muitos sem ter o salário, né, com os cortes de salário e tudo. Então ele ajudava, ele animava isso, ele apoiava, né? Não é nem que ele apoiava esses movimentos no sentido de buscar um apoio para aqueles operários que estavam na linha de frente, para suas famílias que estavam passando pelas dificuldades, para o medo das perseguições que naquele momento ainda existia. Então ele também dava esse abrigo, né, para esse momento. Marilda, você poderia, assim, eu queria que você lembrasse um momento marcante de Dom Paulo para você. Olha, Dom Paulo é tudo isso, mas eu vi ele fazer isso. Ele, olha, eu vi ele fazer uma coisa que assim, resume o que é a figura dessa pessoa. Teria isso? Se você teria uma imagem que você ou não só uma imagem, uma fala que ele possa ter dado para alguém que você, olha, ele foi ali e fez isso, queria que você... Olha, escolher uma passagem de Dom Paulo é muito difícil, né? Porque Dom Paulo foi um homem assim que ele preencheu vários espaços e de uma forma contundente, né? Uma forma muito intensa. Mas eu destaco alguns momentos da vida do Dom Paulo que, para mim, assim, são momentos que me tocam profundamente. Eu acho que quando teve a morte do operário Santo Dias e que o Dom Paulo vai para o IML e o corpo do Santo Dias está lá no IML com a marca, né, das balas, né? Ele foi assassinado, né, na frente da fábrica onde estava tendo um movimento de piquete. E aí o Dom Paulo aponta, né, aponta para o corpo do operário Santo Dias e fala: vocês viram o que vocês fizeram? Isso para mim tem né? E assim, naquele tom, de fato, ele estava sentindo aquela dor da família do Santo Dias, aquela dor dos operários naquele momento, né? Aquela perda. Eu acho que tem fotos desse momento do Dom Paulo no IML, que a foto, com essa legenda, vocês viram o que fizeram, ela assim... Se não tivesse essa fala, a foto em si já diz muito. E quando o Dom Paulo fala isso,
assim, para mim é algo muito, assim, me toca profundamente, entendeu? Porque assim, ele mostra, né? Ele aponta, ele diz, ele é firme naquilo, ele está tocado com aquilo. Então, assim, ele não é uma autoridade que vai ali fazer, Sim, né, apenas. cumprir um papel porque ele é o Aham. arcebispo. Não, ele foi ali porque, de fato, ele reconhecia aquele homem como um homem que não merecia passar por aquilo como ninguém merece, né? Uhum. Uhum. Tem outras passagens, eu acho que as missas do Dom Paulo, do 1º de maio, na catedral, né? Eu acho que isso, as imagens das missas, e eu cheguei aí em uma missa, acho que é a última missa do Dom Paulo na catedral, a última missa dele como arcebispo, né? Do 1º de maio. Eu acho que era assim, um momento tão significativo para os trabalhadores, sabe? Imagina, Dom Paulo é um homem da igreja, era um arcebispo, mas os operários viam nele também um operário ali, né? Eu sinto dessa forma. Então, aquelas missas com todas aquelas faixas de protesto, com todas aquelas faixas de denúncia da situação dos operários. Então, assim, eu acho que ali era um espaço que o Dom Paulo era uma missa que, de fato, as pessoas não iam assistir, que as pessoas iam participar, né? Então, e eu acho que era isso que a gente deve fazer numa missa, né? Participar efetivamente. O Dom Paulo, de alguma forma, as celebrações dele, ele proporcionava isso, que você vivesse realmente aquele momento do Evangelho, aquele momento como trabalhador, aquele momento como irmão, né? Então, assim, eu acho que as missas de 1º de maio do Dom Paulo são missas que eu guardo assim, com muito carinho, assim, como um presente. Eu acho que a igreja, tendo Dom Paulo como chefe, deveria guardar também como momentos altos importantes, né? Tem uma outra passagem do Dom Paulo que eu acho que é essa forma do Dom Paulo ser presença não só aqui na Igreja Particular de São Paulo, mas fora dela, né? Na América do Sul, aqui no Cone Sul, Dom Paulo é queridíssimo, e o Dom Paulo também teve uma participação importantíssima, né? Sobretudo com as ditaduras, né? No Uruguai, Uhum. Paraguai, Uhum. Chile, Argentina, Argentina. e o Dom Paulo acolheu muitos perseguidos políticos, né? Desses países aí do Cone Sul, que iam para São Paulo buscar ajuda para sair do país como Aham. refugiado. E muitas famílias também que iam ali buscar apoio do Dom Paulo para que pudesse denunciar os desaparecimentos, as perseguições que estavam acontecendo nos seus países. E Uhum. num desses momentos, eu acho que aí tem o Clamor, né, que foi um grupo aí que o Dom Paulo apoiou a formação dentro ligada à arquidiocese, mas que o Dom Paulo abrigou e coordenou esse trabalho. E eu acho que o Clamor teve um papel importante, porque ao se deparar com tantas pessoas dos países vizinhos que iam lá e traziam denúncias e contavam histórias de perseguições, ali as pessoas que recebiam, que ouviam aqueles relatos, perceberam que tinham que fazer alguma coisa, e o Dom Paulo apoiou totalmente que fizessem. E aí tem uma história que eu acho que é significativa, que é a história da Anatoly e Vicky, que eram crianças, filhos de militantes políticos de esquerda uruguaios, e que estavam na Argentina, e a polícia do Uruguai foi até a Argentina, desapareceu com os pais e sequestrou as crianças. E chegou em Valparaíso, no Chile, e deixou essas crianças lá, numa praça. Essas crianças já estavam no processo de adoção, porque estavam lá, desamparadas na praça, Uhum. e o Dom Paulo, e o Clamor, que é esse grupo que atendia essas pessoas, né, dos países do Cone Sul, quando chegavam em São Paulo, eles eles produziram um jornal
um boletim e que iam ali fotos de desaparecidos políticos, de pessoas desaparecidas, de crianças, enfim. E tinham as fotos dessas duas crianças. E uma pessoa que estava no Chile, essa publicação era publicada em inglês, português e espanhol. E uma pessoa no Chile viu as fotos das crianças e reconheceu que essas crianças estavam no Chile. E o Dom Paulo pede para que o Ricardo Carvalho, que era o jornalista da Folha, que morreu recentemente, e o Luiz Eduardo Greenhalgh, que é um advogado, que eles fossem até o Chile para investigar aquela história de que realmente as crianças eram as crianças mesmo que estavam no clamor. Então, eles foram morrendo de medo, eles contam essa história, né, assim, com muitos detalhes. Mas o fato é que o Dom Paulo, por conta desse apoio ao clamor, né, a esse grupo que trabalhava junto com ele, eles identificaram de fato essas crianças, conseguiram com que as famílias dessas crianças, as avós, pudessem voltar a ter contato com as crianças, né? Então, é o primeiro caso de pessoas desaparecidas, né, de filhos de perseguidos políticos desaparecidos, que se tem notícia de que foi descoberto, né, que foi... Então, assim, isso para mim é bem interessante, assim, porque mostra a coragem de Dom Paulo, mostra o apoio que ele dava, né, para que os outros o ajudassem a fazer esse trabalho. Então, assim, ela dá várias pistas de como Dom Paulo funcionava, né? Então, eu acho isso bem interessante. Mas tem muitos outros momentos, assim, acho que, se eu for pensar aqui, tem muitos outros, né? Acho que as pessoas sempre falam da questão do culto ecumênico, que também é emblemático, sobretudo, eu acho que tem aí um peso, o culto ecumênico do Vladimir Herzog, mas eu acho que aí tem um peso muito da questão a questão política, né? Posicionamento político do Dom Paulo, como tem também nos outros casos, né? Tanto dos operários, né? É um posicionamento político. Dom Paulo não se furtou a isso, mesmo sendo homem da igreja. Marilda, muito, muito bom falar contigo. Maravilhoso. Joia. Não sei se eu falei demais ou se eu falei de menos. Não, poderíamos aqui ficar Nossa. muito tempo falando, e eu ia puxar pela sua língua por muita coisa, e que você sabe muito mais coisa do que eu sobre essa figura maravilhosa que é o Dom Paulo. Mas, como o tempo é curto, enfim, ficamos por aqui, e assim que for ao ar, eu mando para ti depois uma cópia. Certo, joia. Okay? Tá. Deixa eu só falar duas coisinhas rapidamente. Uma é que o livro, a biografia do Dom Paulo, a gente percebeu que é um conteúdo tão rico e que a gente transformou isso numa exposição, que já teve 3 edições e que vai ter a próxima edição, que no próximo ano... nós fizemos aqui quando teve. Aqui, vocês fizeram isso. No próximo ano vai ter uma montagem na Assembleia Legislativa de São Paulo. E vai ser uma montagem com várias outras coisas novas, vai ser bem, bem bacana, principalmente para os jovens, eu acho que precisa conhecer essa história do Dom Paulo. E a outra coisa, assim, é a falta que o Dom Paulo faz nesse momento. Eu acho que o Dom Paulo, a gente está vivendo um momento tão difícil, né? Tão conturbado, tão triste, que o Dom Paulo, a voz de Dom Paulo faz muita falta, mas eu quero acreditar que essa voz de Dom Paulo, e não só o trabalho que ele fez, mas de tantas outras pessoas que caminharam junto com ele, que ela não esteja perdida, né? Que a gente use esse legado do Dom Paulo, de todas as pessoas que caminharam com ele, como uma bússola de esperança para iluminar aí a nossa ação para enfrentar esse momento que a gente vive agora, que está muito difícil. Obrigado, tudo de bom para você. Tá joia, obrigada. Manda a capa do livro aqui no WhatsApp, ok? Por favor. Mando. Gerson, deixa eu aproveitar que você é da TVT, eu não vou tomar seu tempo, não. Meu pai, o problema meu pai, ele é telespectador assíduo da TVT.